Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, Deixar vir a minhas criancinhas, na página 92, capítulo 8, item 18. Passamos para a leitura. Deixar vir a minhas criancinhas. O Cristo disse: deixar vir a minhas criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam no círculo inferior, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis que seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Para o esclarecimento da leitura, contamos com a palavra do nosso companheiro, Dr. Francisco. Caríssimos irmãos e amigos da doutrina espírita, que estão aqui de forma presencial e aqueles que nos acompanham pelo modo virtual, muito boa noite a todos. O tema colocado hoje para reflexão é deixar vir a mim as criancinhas. Ele se insere no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Esse tema, deixar vir a minhas criancinhas, aqui está inserido na parte da instrução dos Espíritos, que vem sempre ao final, finalizando cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a instrução é de João, o Evangelista. Então, do que foi lido aqui, a gente tem a atuação direta do Mestre Jesus, intercedendo ali, determinando que dele se aproximassem as criancinhas, e ele faz o comparativo ao longo dessa parte aí que desdobra o tema, faz um comparativo dessas crianças sob
o enfoque de pureza. A gente, quando lê o Evangelho, percebe que o mestre saía fazendo suas pregações e seu trabalho evangelizador. Por onde quer que passasse, a multidão sempre se aglomerava naquela sede, naquela vontade de ouvir as palavras que tanto aliviavam os corações angustiados, tanta cura promovia entre os enfermos, enfim, tanta bondade fluía daquele Espírito magnífico que caminhou entre nós há mais de 2000 anos. E assim, então, ao tratarmos do tema de hoje, podemos perceber que quando Jesus caminhou por entre nós, neste planeta, ele sempre se dirigia àqueles que buscavam nele um alento, o conforto, o entendimento, o bálsamo para suas dores e aflições. Ele nunca decepcionava quem o procurava. Sempre tinha aquela palavra, aquele consolo, aquela cura, enfim, aquele bálsamo para os sofrimentos, dores e aflições. E nesse contexto, certa tarde ele subiu ao monte e ali proferiu algo maravilhoso, falando ao coração dos enfermos, dos aflitos, dos infelizes, dos angustiados, assim como hoje ainda fala conosco nessas condições. Naquela oportunidade, também as crianças, querendo se aproximar do mestre, serem por ele tocadas, esse era um desejo de todos aqueles que se aglomeravam ao seu redor, né? Aquela esperança de que, se tocado por ele, tudo se transformaria. Então, assim, as crianças nesse intuito, e, claro, também seus pais querendo que assim ocorresse, deixavam que elas fossem em direção ao mestre. Como esse trabalho de falar ao povo por tempo seguido era desgastante, porque geralmente isso ocorria depois de uma caminhada longa até um local apropriado ao descanso de quem ali se encontrava, então os discípulos, preocupados com a possível e imaginável forma de, vamos dizer, de cansaço do mestre, segundo pensavam os discípulos, procurava que ninguém dele se aproximasse a ponto de tocá-lo, mas se comportasse da forma como exigiam para ouvir as palavras do mestre. E foi nesse contexto que, tentando então fazer com que as crianças não se aproximassem e nem tocassem o mestre, que os apóstolos tentavam impedir, sendo pelo mestre advertidos, que assim asseverou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então aqui ele faz uma exortação àquela situação das criancinhas, chamando a atenção não para a questão física daqueles pequenos seres, mas para a questão da pureza de alma, pureza de espírito, que realmente estava representada naquelas criancinhas ao seu redor. E com essa citação do mestre, apontando que o reino dos céus é para as criancinhas, ou para aqueles que lhes assemelhassem, não que quisesse dizer que só entrariam no reino dos céus as crianças, mas aqueles que se comportassem, que se parecessem com elas, não na estatura, mas em algo que trazem dentro de si e que os adultos geralmente
já perdemos há muito tempo, seja porque crescemos, seja porque esquecemos de algo tão importante e maravilhoso, tão especial que nos aproxima do Cristo, que é a nossa pureza, a nossa simplicidade, perdidos ao longo do caminho. Jesus está nos mostrando que o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que têm a humildade e a confiança de uma criança. Ele repreende os discípulos por tentarem impedir as crianças de chegarem perto dele e enfatiza que a receptividade e a simplicidade de uma criança são essenciais para se entrar no reino de Deus. E aqui ele faz o comparativo, então, justamente do nosso proceder, comparando esse proceder ideal à pureza dessas crianças. Como sabemos, Jesus, falando por parábolas, usava dos recursos onde se encontrava e dos costumes do povo que se aproximava dele em cada momento, usando dos elementos comparativos que ali dispunha. E nesse dia, naquele episódio, comparou então a pureza das crianças, a necessária pureza que nós, adultos, devemos apresentar, essa pureza de espírito, pureza de alma. Ao determinar que os apóstolos deixassem as crianças dele que as crianças dele se aproximassem, teria sido como se dissesse: eu queria que todos vocês fossem como elas, como essas crianças. Jesus tomou a criança como exemplo de pureza de coração. E o que vem a ser essa pureza? Puro quer dizer limpo, sem contaminação, sem mancha, sem mácula. Puro como deve ser o nosso coração em relação a nossos sentimentos. E aí, quando a gente vê as atitudes de uma criança, na sua inocência, uma criança que demonstra simpatia, verdade, espontaneidade, sem malícia nenhuma, é a essa pureza que nós somos chamados a imitar, mas efetivamente praticando tudo o que nos leva a essa pureza de espírito e de alma. E é assim que viemos ao planeta Terra, nessa nossa existência, dessa forma, simpáticos. Por quê? Porque viemos passando por toda a fase do desenvolvimento físico, que aí vem a questão da reencarnação, onde o espírito vem novamente sob a forma, vamos dizer assim, mais simples, mais pura possível, como é uma criança em toda a sua expressão. E quando a gente vê que essa criança, nessa pureza, nessa ingenuidade, sem malícia nenhuma, ela pede colo, ela pede a mão para segurar, para caminhar, confiando no adulto ou no outro coleguinha a quem ela pede essa mão estendida. Então ela tem toda uma pureza e toda uma confiança ali traduzida nesse gesto de pedir o colo, de pedir a mão para ser conduzida por onde pensa então seguir. E a gente sabe que na primeira infância, desde que nasce, a criança vamos passando por etapas, não é? Criança, a primeira infância, a segunda, a pré-adolescência, a adolescência, jovem, adulto, e assim vamos caminhando em cada fase da nossa existência física, e em cada uma delas com modificações no nosso proceder. Portanto, com modificações no nosso componente espiritual.
E à medida então em que crescemos, vamos perdendo a capacidade de confiar, vamos perdendo o lado puro e nos enchendo de coisas a ocupar esse espaço. E aí, a gente vê bem, nós já fomos crianças, nós já tivemos irmãos quase da mesma idade, ou mais novos, ou mais velhos, temos filhos, temos netos, enfim, parentes e forma de vivenciar essa fase, né, do desenvolvimento biológico do ser humano. E sabemos que em determinada época, determinado estágio, já surge ali uma certa malícia nesse ser que inicia a sua caminhada. Então, aí a gente começa a notar a influência desse estágio, já passando aí dos primeiros anos da infância, talvez ainda dentro da primeira infância, da segunda e da adolescência, quando começam os conflitos. E aí a gente nota, então, que ali começa a ter uma certa malícia, um sentimento de raiva, uma mentira, o egoísmo, o orgulho, e assim o somatório dessas viciações que nos atormentam durante toda a nossa existência aqui no planeta Terra, né? Nos acompanham a partir daí por toda a nossa existência, cabendo a nós nos policiarmos para combatermos isso em cada momento vivido, porque somos desafiados a isso. Como prova, aqui nos sujeitamos quando optamos por voltar à carne. E também, muitas das vezes, isso deságua na chamada expiação, que nada mais é do que o resgate daquele prejuízo que causamos em outra existência a algum semelhante. E se nascemos puros, sinceros, verdadeiros, onde e como perdemos a confiança? Quando que deixamos a pureza de coração, a vontade de fazer o bem? Quando? Isso não foi no estalar de dedos, não foi repentinamente. O que o Espírito foi, é ou será, decorre da misericórdia divina através da reencarnação. Então, pelos nossos atos, pelas nossas tendências, a gente pode muito bem avaliar o que fomos, o que estamos sendo e o que seremos, o que pretendemos ser. E aqui a gente, quando falamos da reencarnação, a misericórdia divina é tamanha que ela nos permite consertar esses erros que cometemos e voltando à carne tantas vezes quanto necessário for, para irmos consertando e fazendo direito esse chamado dever de casa, seja pela expiação, seja pela provação. Então, quando procedemos a essa forma, a esse recebimento da misericórdia divina, que é a reencarnação, a essência da própria justiça divina, porque Deus é um Pai amoroso que se traduz em puro amor, em pura compreensão. Ele não vai nos punir ao fogo eterno, como costuma se pregar por aí, por causa de erros cometidos numa existência. Seria por demais injusto, desproporcional, quando sabemos que o Espírito é imortal. Então, nós, espíritos, não estaremos nessa condição em apenas uma existência. O corpo, ao se desfazer com o fenômeno morte física, o espírito não se vincula a esse desfazimento do corpo físico. Ele permanece, ele é imortal, ele passará a outro plano e ali vai se sujeitar às regras desse plano com a oportunidade de voltar e fazer o dever de casa corretamente, se não o fez naquela existência. A resgatar o prejuízo dado a outrem
em outras existências. Aí reside, então, a misericórdia divina, o porquê da reencarnação. E claro que no fenômeno da reencarnação, a consciência do desencarnante não permanecerá naquela condição em que, da mesma forma que permaneceu ali naquela existência. É o chamado véu do esquecimento. Quando o espírito passa ao plano espiritual, ele tem uma certa, vamos dizer, permanência ali até tomar consciência de onde ele está, como está e por que ali está. E quando já se passa a fase da sua reencarnação, toda aquela memória tida até então, as lembranças e tudo, é como que se colocasse ali uma tinta que embaçasse aquela memória, porque ela pode ressurgir, mas em outra fase evolutiva, para aquela proposta e proposição de reencarnação. Essa memória necessariamente não poderá estar viva, como se não se conseguisse apagá-la. Isso porque o propósito da reencarnação é justamente o resgate dos prejuízos causados, a repetição das provas pelas quais esteve sujeito aquele espírito na existência precedente. E claro que se ele tiver a consciência daquilo e ele puder ver o que ele foi, ele não terá êxito na proposta da melhora, naquela nova vestimenta carnal a que se propôs, estaria prejudicada a sua evolução por perturbações da memória, que certamente muito dele discordaria, e assim então é que há esse véu chamado véu do esquecimento, porque principalmente na família, a família é a conceituação espiritual, um ambiente de acertos de conta, de resgates, de provações naquele mesmo meio, mal sucedidas em existência ou existências anteriores. Então, temos a oportunidade de retornarmos, não naquela mesma condição na qual nos encontrávamos quando do desencarne. Então, é um filho que volta já não como filho, mas como pai, como mãe, é um marido que volta como filho, filha, a esposa que volta como esposo, e assim, de acordo com o que a espiritualidade planeja, e dentro da engenharia da reencarnação, porque é assim, vai se propor a melhor forma, a forma, vamos dizer, menos traumática, para que aquele espírito, retornando, possa refazer o seu dever de casa, com toda a chance de progresso e consequente evolução. Mas, claro, respeitado sempre o livre-arbítrio, porque até aí, a partir do livre-arbítrio, o problema é exclusivamente do ser, do espírito, que vai agir ou não de acordo com o que ele se propuser, o bem ou nem tanto bem. Então, esse véu do esquecimento, a gente vê aí que as crianças, nessa pureza, nada sabem, nada têm de malícia. E quando começa justamente o descortinar desse véu, já na fase aí da adolescência, é onde nós encontramos os conflitos do adolescente. Eu digo assim, geralmente, mas não quer dizer que seja assim. A gente vê tanta família onde, nessa fase da adolescência, não há conflitos, há uma pacificação, mas geralmente é ali que começam os questionamentos, é quando o espírito começa a recobrar de forma inconsciente até essas reminiscências do que já foi e começa a enxergar naquele ambiente reminiscências de conflitos vividos anteriormente, e aí então começa esse embate, onde a partir da adolescência, seja pela própria condição
do desenvolvimento físico, que naquele momento começa a transformar para a fase pré-adulta, e aí com toda a consequência, né, física propriamente dita, a mudança de caracteres e costumes e tudo mais, e ali então tem uma ênfase do começo, do despontar daquela consciência, daquela memória, vamos dizer, anteriormente vivida. Então, esse véu do esquecimento, ele é providencial para nos permitir começarmos lá do zero, como se virássemos a página do nosso caderno de dever de casa, para começar numa folha limpa. E à medida em que vamos tendo condição de suportar a volta dessas reminiscências, ela nos vem chegando até como questão de provação. Então, vem dessa forma esse véu do esquecimento, para que comecemos novamente, puros, ingênuos, e possamos ser hoje melhores do que fomos ontem. Daí porque Jesus, em sua fala, diz que se quisermos receber o reino dos céus, temos que ter o preparo de estarmos igual uma criança na sua pureza para recebermos esse reino. Do contrário, nele não entraremos. Aí, com toda a malícia que o mundo nos coloca, se a gente absorver tudo isso e não tiver essa disciplina, essa educação, e aí vem o papel dos pais, a gente vai se referir nisso daqui a pouco. Então, é no estágio de criança, porque quando o ser está mais suscetível, e o próprio espírito mais suscetível, que encontramos a oportunidade de aprendizado. É o momento propício para os pais ensinarem aos filhos o caminho do bem, ensinarem o que é correto. O próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 203 e as seguintes, essas questões, vai tratar do papel dos pais em relação aos filhos. Porque não só a filiação, mas essa convivência familiar, a paternidade, a maternidade, é, por si só, uma prova. E pode ser também expiação, uma reparação. Então é naquele momento que a criança vai aprender tudo o que foi ensinado. Tanto que nós, aqui no nosso ensino terrestre, na educação dada pelo conhecimento, nós sabemos que se temos ali um curso primário bem feito, é uma base muito boa para se aprender o que temos aí do ensino convencional. E da mesma forma, é o ensino comportamental, a educação. Porque a nossa educação, ela é por comportamento, vem de casa, vem dos pais. É comportamento e conhecimento, aí já é na escola, o conhecimento. Mas o comportamento é inerente ao próprio lar, à própria convivência familiar. Tanto que podemos notar aí, assim, no nosso dia a dia, o grau de educação dado pelos pais aos filhos, na forma de tratamento dispensado ao semelhante, e aí nós vamos alargar esse semelhante para todo e qualquer setor da sociedade, inclusive escola. Porque aí os pais se equivocam e acham que a educação, quem tem que dar é a escola. Muitos, no mundo atualmente nós vivemos muito isso, é o descompromisso dos pais com a educação dos filhos. Seja a educação conhecimento, levando-os às escolas, ou seja, mesmo na educação comportamento, deixando de ensiná-los o caminho do bem, das boas maneiras. E a melhor forma de ensino do comportamento é pelo exemplo. Não tem igual. Isso todos nós podemos constatar facilmente. Sempre o filho tem por espelho os pais.
Então, a responsabilidade materna-paterna é tamanha e vem disciplinada aí no próprio Livro dos Espíritos, nas questões 203 e seguintes, como questão provacional ou expiatória. Então, a criança ali, naquela primeira infância, ela vai aprender tudo o que foi ensinado: a verdade, o certo, ou a mentira e o errado. Nos mais simples atos e exemplos. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe, uma criancinha vê a gente fazer uma coisa, ela vai imitar. Ela, naquela sua pureza, ela vai fazer igual. E procurar fazer igual é o melhor do que a gente. Então, esse espelho aí, ele tem uma influência por toda a vida daquele ser que está começando a sua caminhada nessa nossa existência terrestre. O cuidado e responsabilidade dos pais, volto a dizer, está justamente aí. Então, a fase da adolescência, há esse despertamento do espírito, que é único com a sua existência anterior. O comportamento difícil geralmente ocorre. E aí, bem a indagação: devemos desistir? Não. Vamos prestar conta se estamos educando bem ou não nossos filhos. Está lá no próprio Livro dos Espíritos, é uma verdade incontestável. E meu filho, eu tenho que vê-lo como um espírito único que vivenciou experiências diferentes das minhas. E aí vai o grau de entendimento, o grau de pacificação de possíveis conflitos. Ele viveu experiências diferentes das minhas. E não veio para as minhas mãos por acaso. Tudo é arquitetado, é planejado, para saber se eu vou dar conta de superar aquela provação, se eu vou ser capaz de reparar aquele erro feito a terceiro ou não. Então, essas são oportunidades assim que a gente tem que refletir e agarrar com as duas mãos e superar, na medida em que nos propusemos a isso, buscando sempre a ajuda do alto, porque sozinhos nada conseguiremos. Então, há um dever e compromisso dos pais na educação ou reeducação desses filhos. Porque se falando aqui de reencarnação, nós temos que tratar da reeducação. Ele teve uma educação em uma existência, aqui vai passar por outra, coincidindo muita coisa, então está sendo reeducado. Em sua fala, o mestre nos convida a limparmos o nosso coração a fim de nos tornarmos livres das amarras do preconceito, da indiferença e outros vícios que obstam a oportunidade de evoluirmos e sermos felizes. Porque o Criador assim nos criou com o propósito de felicidade. Ele não nos criou para a infelicidade. Nós é que nos desviamos do caminho da felicidade e muitas vezes nos vemos aí no lamaçal da infelicidade. E aí, então, vale uma reflexão. Nasci puro, nasci simpático, em toda aquela pureza da criança, como Jesus bem demonstrou na sua fala e no seu comparativo. O mundo me fez assim, me ensinou a ser como sou hoje. E aí, é uma verdade também que não tem como ser contestada. Todos nós nos encontramos nessa condição. Lutar pelo que é meu, não respeitando meu próximo. Tipo, não levo desaforo para casa e falo para o meu filho, dou a ele o exemplo e exijo dele, se apanhar na escola, vai apanhar aqui. O que eu estou querendo com isso? Enfrenta lá a situação, resolve o problema, até com violência, se for o caso. Não é por aí. Não é assim. Então, o mundo nos fez assim. E nós temos que lutar contra isso. É justamente essa nossa luta maior. Somos competitivos. O exemplo maior disso é o trânsito que a gente vive. Trânsito que a gente vive hoje aqui, não é? Onde a violência surge do nada, onde a disputa por um espaço gera até mortes. Coisas simples que se resolveria aí, às vezes com uma conversa, com o ressarcimento de um prejuízo,
ali vai-se uma vida, vai-se uma família desfeita, vai-se um ambiente de ódio, o que não é recomendável em circunstância nenhuma. E assim crescemos, estamos sendo nos dias atuais. A palavra do Mestre nos chama a atenção para isso, para voltarmos a procurar essa pureza da criança. Temos que pensar que se não podemos mudar o que já foi feito, se não pudermos voltar atrás e apagar o que já foi escrito, podemos mudar daqui para frente e fazer um novo final. Chico Xavier dizia isso com uma, vamos dizer assim, uma propriedade que a todos contagia, deixando essa confiança e a certeza de que podemos, se não podemos mudar o início, podemos mudar o final. Temos que começar, e o Mestre Jesus nos exorta a começarmos o quanto antes. A doutrina espírita está aqui para nos ajudar a limpar nossos corações, meus caríssimos irmãos. Pouco a pouco, de forma gradual, porque Jesus nos disse que nos garantiu, quando nos exortou dizendo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Basta que amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou, que amemos ao Pai sobre todas as coisas. Muito simples, muito leve de se fazer, mas insistentemente nós não observamos esse mandamento tão maravilhoso. Hoje tenho consciência de que sou responsável pelo meu futuro, isso nós sabemos. Se não posso mudar tudo de uma só vez, vamos nos limpando pouco a pouco, limpando o nosso coração, assim, de forma suave, justamente nesse contexto da afirmação do Mestre de que o jugo é suave e o fardo é leve. Vamos confiar nisso que Ele nos está garantindo. E o planeta Terra, o mundo, melhor dizendo, está passando por uma faxina. Isso a gente pode perceber. Seja aí pelas mazelas, nas suas mais diversas formas. Saúde, economia. Então estamos tendo muito tumulto de toda ordem. Basta vermos os noticiários. O planeta é o mesmo, nós é que estamos mudando. A Terra continua do mesmo tamanho, da mesma forma, sempre bondosa, sempre generosa a nos ofertar aquilo de que necessitamos para a nossa passagem por aqui tranquilamente. Então temos que nos questionar: o que posso fazer para começar em mim essa faxina? Olhar mais acentuado para coisas boas e atitudes, como alegria, positividade, independente da reação das pessoas, porque muitas vezes a gente age esperando uma reação positiva e às vezes fica com medo de agir porque pensa que não vai ter uma reação positiva. Olha, temos que agir de coração e sentimento puros, sem pensar nessa reação, qual o resultado dela, porque assim devemos trilhar o caminho do bem, sempre fazendo o bem, sem esperar o resultado. Estamos fazendo a nossa parte. Se aquele destinatário desse bem vai retribuir ou não, o problema não é nosso, é dele. E assim, cada um se modificando, o mundo vai se tornando melhor. Então, também indagar como estamos agindo com pessoas simpáticas com os outros. Estou também evidenciando minha simpatia, minha empatia, me colocando no lugar do meu próximo e oferecer ao outro o que temos de melhor, através de nossos desejos, pelo menos. Não desejar o pior para o meu semelhante, sempre o desejo do bem. E aqueles que talvez não nos queiram bem ou nos façam mal, o melhor remédio para combater tudo isso e nos deixarmos assim bem com a nossa consciência, é fazermos uma prece em favor dessa pessoa que desafia a própria lei universal da prática do bem. E
oferecer sempre a outra face quando formos desafiados a isso. Mas não é oferecer a face para um tapa propriamente dito, na frieza da expressão. A gente sabe que oferecer a outra face, quando ofendido em uma, é mostrar o outro lado da questão, o outro lado da moeda, o lado melhor das coisas. Um exemplo disso está na oração de São Francisco, quando ele começa dizendo: fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. E é assim que ele vai pedindo para mostrar justamente a outra face, o outro lado da moeda. E quando a gente terminar tudo isso, essa faxina, esse modo de proceder, nós vamos perceber aí já que estaremos no mundo de regeneração, que é o mundo para o qual é a próxima etapa para todos nós que aqui estamos nessa existência terrestre, que é aquele mundo aqui já onde o mal não será tão acentuado quanto o bem. Sobre a pureza, que tanto falamos aqui desde o início, a pureza no Espiritismo, como abordada por Emmanuel, é um estado de elevação moral e espiritual, alcançado através da prática do bem e do cultivo de sentimentos nobres, permitindo uma visão mais clara e amorosa da vida e da própria criação. É um convite à transformação interior que nos é feito, um caminho para a felicidade e a paz, seja tanto individualmente quanto coletivamente. E ao buscarmos a pureza do coração, nos aproximamos da luz divina e nos tornamos agentes de transformação no mundo em que vivemos. É essa pureza, semelhante a uma criança, que Jesus nos exorta a cultivar. Muito obrigado a todos pela atenção.